Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Bom, hoje eu quero falar com você uma maneira de viver diferenciada que vai te fazer mais feliz, muito mais plena, muito mais realizada. É uma vida que você não precisa ter a perfeição, porque perfeição não existe, mas é uma vida vivida na sua intensidade, da sua verdade. Sim, com uma explosão de paixão. Eu quero trazer para você alguns pensamentos para você refletir. E se você ainda não vive na explosão de uma paixão, decida viver a partir desse vídeo, desse momento, porque a sua vida é preciosa. Viver é um privilégio. E dentro desse privilégio, você não pode viver de qualquer jeito. Você não pode viver murmurando, entristecida porque ainda não chegou, pelo que ainda não aconteceu, pelo que você ainda não alcançou. Quando você vive numa explosão de paixão pela sua vida, você vive numa constante gratidão, numa constante ânimo e alegria, perspectiva de que coisas melhores estão por vir. Basta você se esforçar, basta você acreditar e nutrir a sua fé. Viver na explosão de uma paixão é viver apaixonada pelo que faz, é viver apaixonada por quem você é, por quem você tem se tornado todos os dias. Viver numa explosão de paixão é viver apaixonado pela vida, pelas pessoas que estão ao seu redor, pelas pessoas que passam pela sua vida, que você sabe que você pode dar um pouquinho de si e obter um pouco daquela pessoa, sempre aprendendo, sempre crescendo, sempre evoluindo. Quando você vive com essa visão de viver uma vida na base de uma explosão de paixão, tudo que você faz e coloca a mão, você coloca porque você primeiro se apaixonou, primeiro você acreditou, primeiro você se encantou. Você não coloca meia força, você coloca toda a sua força. E eu quero trazer a importância disso, meus amigos, que quando você não vive assim, apaixonada pelo que faz, apaixonada pelo dia, pelo amanhecer, apreciando o sol, a cor do céu, apreciando o olhar de uma criança que te olhou, apreciando um pássaro que passou. Quando você não vive nessa explosão de vida, e não viver assim é ver a vida colorido. Por mais que você esteja enfrentando lutas e problemas e questões, o seu olhar não diminui o nível. Você continua vendo a vida colorida. E você vai apreciando tudo porque você entendeu que é um privilégio estar vivo. Quando você não vive nessa explosão de paixão, quando você não vive nessa dinâmica, veja o contrário disso. Eu fui lá no Google e eu vou ler para vocês, tá bom? Diz assim: paixão, o oposto de paixão. Uma pessoa que não vive apaixonada pela vida, não vive acreditando, esperançosa, feliz por estar vivo. Apaixonada por estar vivo. Ela vive o oposto disso. Olha o que o Google diz pra gente. Paixão, o oposto exato de paixão, depende do sentido em que você está usando a palavra. Emocional e afetivo. É o que estamos falando. O antônimo ideal, olha o antônimo ideal de o oposto de viver numa explosão de paixão. É a indiferença ou a frieza. Isso mesmo. Se você não vive com esse calor, com essa paixão, com essa apreciação, você vive indiferença ou frieza. Agora você está entendendo porque é tanto roxinho, quando você olha, você está na rua andando, tanto roxinho olhando para o chão, indiferentes. Indiferentes ao que a vida está propondo, porque todos os dias tem bênçãos para a gente. Frieza, a frieza de sentir, de se entregar, não consegue construir conexões, não consegue plantar, regar relações, frieza. Então, por representar um estado de extremo apego, intensidade, a ausência total de interesse ou a falta de emoção, é o seu reverso. Descaso, apatia, e você pode verificar isso
lá na tradução do Google, tá bom? Mas às vezes você me pergunta, mas Luana, como é que eu faço para viver nessa força, nesse ânimo, nessa paixão? Como é que eu posso acreditar, amanhecer assim? Tem uma receita que pode alimentar o seu coração para todos os dias que você não conseguir acordar assim, mas se você estiver se alimentando, você vai estar naturalmente acordando assim. Que é a passagem lá do livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sabe como você alimenta essa paixão pela vida, por sua própria vida? Trazendo à memória tudo que você já viveu, tudo que você já experienciou, tudo que você já conquistou, todas as pequenas e grandes vitórias que você já alcançou, por todas as vezes que você foi bênção na vida de alguém, ou as bênçãos que você recebeu da vida de pessoas também. Quando você traz à memória isso, tudo acumula em esperança no seu coração. E um coração cheio de esperança é um coração apaixonado pela vida, porque acredita, porque olha não com olhar negativo, mas olha com um olhar construtivo, olha com fé. Então, viver com uma explosão de paixão depende só da sua escolha de trazer à memória para o seu coração coisas boas ou não. É uma escolha de vida. Mas eu digo para vocês, decida viver da melhor forma que você puder. E trazendo à memória para o seu coração as coisas que podem te dar esperança de olhar os dias coloridos e bem felizes. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau.